A gente ouve Alzheimer e logo pensa, cérebro, memória perdida, né? Mas e se a gente estivesse olhando para o lugar errado? E se a primeira pista, o primeiro sinal, estivesse bem na nossa frente, no nosso próprio corpo? Pois é, essa pergunta está simplesmente virando décadas de pesquisa de ponta cabeça. Então, vamos fundo nisso e tentar desvendar um segredo que o corpo, olha só, parece que está tentando contar pra gente há muito tempo. Então, qual é a primeira pista? Anos, às vezes uma década antes de qualquer problema de memória aparecer, outra coisa acontece. Uma fraqueza, sabe, que ninguém entende de onde vem. Um andar que fica mais lento, que perde o ritmo. A gente podia pensar, é só a idade chegando. Mas não, é um sinal de alerta, um que a gente acabou ignorando por muito tempo. E é essa pista inesperada que nos leva para um lugar que, olha, quase ninguém ia conectar com Alzheimer. A ligação, a comunicação fundamental entre os nossos nervos e os nossos músculos. Para entender isso, pensa na junção neuromuscular, ou JNM, como se fosse a vela de ignição dos músculos. É bem ali que o comando elétrico do nervo vira movimento. É um ponto de conexão minúsculo, microscópico mesmo, mas que é, assim, absolutamente vital para cada coisinha que a gente faz. E é aqui que o mistério fica denso de verdade. Essa fraqueza muscular, será que ela é só um reflexo, um eco de um cérebro que já está doente? Ou será que o problema está ali, na própria fiação do corpo, falhando por conta própria, sem ter nada a ver com a cabeça? Responder isso, minha gente, era um desafio gigantesco. E não foi fácil decifrar essa mensagem do corpo, não. Para chegar na resposta, a ciência teve que pular uns obstáculos enormes. O dilema era o seguinte: em pessoas vivas, é praticamente impossível tirar um pedacinho dessas conexões para estudar, né? E os modelos em animais, bom, a fisiologia deles é diferente, então o que acontece neles pode não ser a mesma coisa que acontece com a gente. Ficou claro que era preciso uma nova ferramenta, um jeito de enxergar essa conexão humana funcionando, mas fora do corpo. E é aí que a coisa fica parecendo filme de ficção científica. Em vez de só observar a doença, os cientistas decidiram construir a doença. Isso mesmo, peça por peça, dentro de um laboratório. O processo nossa, é genial. Pega só. Eles pegaram células da pele de um paciente com Alzheimer, reprogramaram essas células para elas voltarem a ser células-tronco. Depois, transformaram essas células-tronco nos neurônios motores específicos que a doença afeta, já com o defeito genético. E, por fim, conectaram esses neurônios doentes com células musculares humanas saudáveis, tudo isso num sistema que chamam de humano num chip. Basicamente, criaram a junção neuromuscular do paciente ali, viva, num laboratório. E tá aqui o resultado. Isso aqui não é uma simulação de computador, não. É um circuito biológico humano de verdade, vivo, pulsando num chip. Pela primeiríssima vez, os cientistas podiam espionar essa conexão, essa conversa entre o nervo e o músculo de um paciente, sem nenhuma outra interferência do resto do corpo. Ok, com o cenário montado, era a hora da verdade. A hora de interrogar esse modelo vivo. Os pesquisadores estavam atrás de duas provas, dois tipos de evidência, para finalmente dar um veredito. A primeira coisa que eles mediram foi a fidelidade. A ideia é simples. Para cada sinal que o nervo manda, o músculo responde? A comunicação é limpa um para um ou o sinal se perde no meio do caminho, fica cheio de ruído? E o que eles viram foi, nossa, foi drástico. O sinal do neurônio saudável era tipo um metrônomo perfeito, sabe? Um ritmo forte, constante. Já o sinal do neurônio com Alzheimer era puro caos, um ruído só, fraco, falhando o tempo todo. A comunicação estava, assim, visivelmente quebrada. E os números contam uma história bem chocante. Uma conexão saudável tem quase 100% de fidelidade. A conexão do Alzheimer, menos da metade disso. Isso aqui é a prova de que o problema de comunicação é real, é grave e está acontecendo bem ali, na junção do nervo com o músculo. A segunda prova que eles buscaram foi o índice de fadiga, ou seja, o quão rápido essa conexão se cansa. Pensa numa bateria de celular. Quanto tempo ela aguenta o tranco antes de morrer? E aí veio o teste de resistência. E a diferença ficou ainda mais gritante. A conexão saudável aguentava firme, forte, parecia incansável. Já a conexão com o Alzheimer, nossa, ela falhava quase que na hora. Era tipo uma bateria viciada que descarrega em segundos. Simplesmente não conseguia sustentar o esforço.
E, de novo, os dados não deixam dúvida. A conexão de Alzheimer se cansa mais que o dobro do que uma saudável. Agora faz sentido, porque os pacientes sentem aquela fraqueza, né? A fiação deles está, literalmente, se esgotando no nível celular. Então, chegamos ao ponto central. O veredito do estudo é claro como água. A falha no músculo não é só um eco do que acontece no cérebro. O sistema motor tem um problema próprio, um defeito que nasce ali mesmo. O corpo está falhando sozinho. E esse veredito, olha, não resolve só um mistério antigo. Ele redesenha tudo o que a gente pensava que sabia sobre o Alzheimer. E abre um caminho completamente novo. Aí vem a pergunta lógica, né? Beleza, se já existem remédios para Alzheimer que agem no cérebro, será que eles consertam esse problema no músculo? Claro que os pesquisadores foram testar isso no modelo deles. E a resposta foi bem surpreendente e, à primeira vista, meio desanimadora. Os remédios feitos para o cérebro não fizeram absolutamente nada para consertar a conexão nervo-músculo. É que eles simplesmente não foram criados para isso. Mas calma, isso não é um fracasso. Muito pelo contrário, é uma pista fundamental. Ela nos diz que a gente estava procurando a solução em um lugar só, para uma doença que, na verdade, afeta o corpo inteiro. E é aqui que mora a esperança. A pesquisa mostra, sem deixar nenhuma dúvida, que o Alzheimer é uma doença sistêmica, do corpo todo. E que, por isso, a gente precisa de uma nova classe de remédios, focada em proteger essa conexão vital. E o melhor de tudo, a mesma tecnologia que achou o problema é a ferramenta perfeita para a gente descobrir e testar a solução. Então a gente fica com essa nova perspectiva que é super poderosa. Será que, ao focar na base do nosso movimento, fortalecendo essa ponte entre nervo e músculo, a gente não encontra um novo jeito de lutar contra o Alzheimer? Tratando não só a mente, mas o corpo por inteiro? A resposta, quem sabe, pode estar muito mais perto do que a gente imaginava.